Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que, se possível, que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ative o sininho para serem notificados e, se possível, deem um like em nossos vídeos. Pedimos também que curtam nossa página no Facebook e Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Dados os nossos recados, vamos agora fazer a leitura da página inicial, seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 71. Para testemunhar. São palavras de Jesus, que está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 13. E vos acontecerá isto para testemunho. Comenta Emmanuel. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos relatos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Vamos orar? Deus, nosso Pai, Maria, nossa Mãe protetora, querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre seus ensinamentos. Obrigada por essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos consola. Pedimos que vossa luz possa penetrar em nossos corações e que envolva a nossa companheira Norma, que conduzirá o estudo da tarde de hoje. Abençoe a cada um de nós, nossas famílias e o Lar Espírita Servos de Maria. Sob seu amparo e sob sua proteção, vamos iniciar a nossa tarefa da tarde de hoje. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Vamos chamar para apresentar nosso estudo da tarde de hoje a nossa companheira Norma, da UMEN, Unidade da Mocidade Espírita de Niterói. Seja bem-vinda, Norma. Companheiros do Ideal Espírita, boa tarde.
Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que possamos aproveitar esses momentos para vibrarmos naquela vontade sadia de entendermos os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática na nossa vida. Agradeço muito o convite desta casa querida para estarmos aqui hoje estudando um pouco mais essa doutrina que tanto nos esclarece. Muito obrigada pelo convite. Nós que somos da UNEM, uma casa com a irmã, e sentimos-nos imensamente felizes por esta oportunidade. Antes de começarmos o estudo propriamente dito, gostaria de recordar uma lenda. Gosto muito dessas histórias, dessas lendas, porque elas ficam registradas e aos poucos nós vamos entendendo a mensagem maior que elas nos trazem. Ela fala daquele samurai, já idoso, morava próximo a Tóquio e tinha aquele grupo de aprendizes que o cercavam, sempre prontos, sempre desejosos de aprender um pouco mais com ele, que era o mestre nos ensinamentos superiores. Mas naquela tarde, ele é avisado que um guerreiro quer estar com ele. E os discípulos, aqueles aprendizes, lhe dizem: mestre, melhor não recebê-lo. Ele não tem boa fama. Ele não merece a sua atenção. Mas o sábio responde: não, vou recebê-lo sim. Quem sabe poderemos ajudá-lo de alguma maneira. E o guerreiro é levado até próximo ao sábio, mas ele tem aquela atitude agressiva, ele queria lutar, ele queria sair vitorioso daquele embate para que o nome dele tivesse uma projeção maior, como ele o desejava. Então, ele começa a ter atitudes agressivas, primeiro através de palavras rudes, ele xinga aquele samurai, ele fala palavras extremamente ofensivas, e aquele senhor permanece tranquilo. Ele vai ficando mais agoniado e começa a agredi-lo fisicamente, e dá uma bofetada, e até chega a cuspir no seu rosto. Mas ele se mantém impassível, tranquilo, sereno, não reage. Os aprendizes ficam assim muito surpreendidos, mas o guerreiro, vendo que não alcançava o seu objetivo, resolve partir. E vai embora falando impropérios, falando palavras extremamente agressivas, mas vai embora. Aí os aprendizes aproximam-se e dizem: mas explique-nos, Senhor, por que deixou que ele entrasse? Aí o sábio diz: quando alguém nos traz um presente, se nós o recebermos, se nós o abrirmos, o presente passa a ser nosso. Mas, se nós não o recebermos, a pessoa terá que levar de volta. Assim é com suas atitudes também. Quando as pessoas nos trazem palavras ofensivas, sentimentos de inveja, de ciúme, de rancor, de ódio, se nós não aceitarmos, a pessoa terá que levar de volta aquilo que está nos trazendo. Porque a nossa paz interior depende unicamente de nós próprios. E é isso que nós gostaríamos de trazer no início do nosso estudo. Nesse momento difícil, nesse momento, quantos lares com tantos sofrimentos, que nós possamos implorar a misericórdia divina, que possamos levar a paz e mantermos-nos em paz. A paz do Cristo, a paz que consola, a paz que nos dá forças, coragem
para enfrentarmos e vencermos as nossas grandes dificuldades interiores. O tema de hoje é uma parábola belíssima, acredito que todos conheçam, mas é muito bom recordar, porque os ensinamentos de Jesus têm esse objetivo. É a parábola do grande banquete, ou a parábola das bodas. É a mesma coisa, né? Mas nós começamos a pensar um pouco, e se faz necessário analisarmos por que Jesus contava tantas histórias, por que Jesus contava tantas parábolas. É necessário nós entendermos que Jesus, como ser mais perfeito que já esteve aqui na Terra, nós sabemos, a doutrina nos ensina que há mais de 4 bilhões e meio de anos, nem faço ideia do que seja isso, Jesus já era um Cristo de Deus e teve a incumbência da formação do nosso planeta, dessa terra bendita que é escola para todos nós. E ele nos adquiriu com o objetivo de nos proporcionar as oportunidades para alcançarmos a plenitude, para alcançarmos a verdadeira felicidade. E ele trouxe esses ensinamentos desta maneira, através dessas parábolas, como que simbolizando, nos dizendo que era uma semente. E que essa semente deveria ser entendida, cultivada no terreno dos nossos corações. Que não fossem alterados, né, os ensinamentos. E hoje, há mais de 2000 anos, nós ainda temos algumas, para não dizer grandes, dificuldades de entender a essência do que o Mestre Divino queria nos passar. Nesta parábola propriamente dita, nós vamos encontrar 2 objetivos maiores. Um é a destinação do homem. E qual é a nossa destinação? Já foi dito, já sabemos, fomos criados simples, sem o saber, ignorantes, mas temos uma destinação, que é a nossa felicidade, que é a plenitude, né? Que simboliza a expressão o reino dos céus. Então, nós um dia alcançaremos esse reino. E uma condição, então, da parábola é essa destinação. Mas tem algo mais importante, não tão mais importante, né? Mas que precisamos entender as condições para alcançarmos esse reino dos céus. Porque esta parábola, eu vou até ler, né? É melhor nós lermos. Eu estou com o Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra, que nós utilizamos no nosso estudo lá na UME do Novo Testamento. Já estamos acabando o Evangelho de Marcos, já fizemos o de Mateus. É lentamente, tentando entender em profundidade o contexto que a história se passa. Essa parábola está em Lucas, está em Marcos também, não é? Nós sabemos que está em Marcos, no capítulo 22. E está assim dito. Vamos pedir licença para ler e recordarmos. O reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram ir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto, vinde para as bodas. Mas eles se foram, não se importaram, um foi para o seu próprio campo, outro para o seu negócio.
E o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então, diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus. E as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial e disse-lhe: companheiro, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele se calou. Então, o rei disse aos servidores: depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse é o texto. Essa é a parábola do grande banquete. Agora vamos analisar um pouco. Vamos tentar entender da maneira mais simples possível, mas que possamos alcançar os ensinamentos que essa parábola nos traz. Reino dos céus. O que é isso? Que reino é esse? Fica em algum lugar? É algo exterior? Porque esse rei, ele fala que a parábola, né, melhor dizendo, começa com o rei dizendo que o reino dos céus é comparado a uma festa de casamento. Por que isso? Por que será? Vamos aqui imaginar. Porque o povo hebreu, à época, mesmo antes de Jesus, bodas significava a união do ser humano com Deus, o Criador. Isso se dá de uma maneira simbólica, né, para nosso entendimento. É a comunhão plena. Mas qual é a condição para que nós possamos participar dessa festa? Né? Como alcançar esse reino? Nós temos as nossas potencialidades, porque fomos criados por Deus e temos a centelha divina dentro de nós próprios. Mas essas potencialidades encontram-se em estado latente. Cabe a cada um de nós, com seu esforço, com sua vontade, fazer as melhores escolhas. Já erramos em nosso passado, bem o sabemos. Hoje, ainda somos seres imensamente imperfeitos, mas com uma vontade de acertar. Hoje, temos Jesus como mestre de nossas vidas. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, está na hora de aceitarmos essa união com Deus. O rei, nesta parábola, é Deus, sabemos que é isso, né? E quem é o noivo? Quando ele diz que a festa, as bodas, estão sendo preparadas para o seu filho, o filho do rei, o rei sendo Deus, e o filho é Jesus, nosso mestre amado. Esse ser evoluído. E quem é a noiva? Como é que se dá essa união? A noiva é a alma humana. É o ser humano, é a humanidade. Ainda estamos tão afastados das leis divinas. Por quê? Por quê? Quando vamos renascer,
Nós fazemos, pedimos, imploramos uma programação para que possamos ressarcir nossos equívocos. Mas, quando aqui chegamos, quando as questões materiais, os interesses materiais vão tomando conta do nosso ser, tornam-se mais importantes do que as questões superiores, as questões do espírito. Esquecemos que somos espíritos, habitando um corpo material. Mas nós somos espíritos. Nós somos imortais. Estamos aqui nesse planeta, nesse bendito planeta, nessa bendita escola de passagem. Aqui não é o nosso lar. Estamos aqui para estreitarmos laços de amizade, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, junto àqueles com os quais nós temos a oportunidade de trabalhar, aprender na casa espírita, por exemplo. Então, os interesses materiais não podem ser superiores aos nossos interesses espirituais. É isso que torna essa união tão mais difícil. Não é por parte do noivo, e sim somos nós, o ser humano, que temos essa dificuldade. Porque, veja bem, olha como a parábola nos faz entender e nos faz pensar. O rei nos convida para uma festa. Ele prepara o banquete, manda os servos a nos chamar. E nós recusamos. Não, eu tenho algumas coisas para resolver. Eu tenho uma casa no campo, eu tenho uma festa, eu tenho... E os outros interesses fazem com que nós não nos interessemos em ir a tal festa. Quando há uma união, um casamento, a fidelidade é importante. Paulo falava muito disso, né? Por isso que ele usava a expressão Deus é fiel. Sim, a parte do noivo, a fidelidade existe. Não existe é a nossa fidelidade. E se nós observarmos, olha que coisa mais interessante. Jesus começou a sua vida pública na boda de Caná. Naquele casamento, quando a mãe lhe pede que ele transforme a água em vinho, porque o vinho estava acabando. E nós sabemos, e também existe a narrativa, né, que o vinho melhor é servido logo no início, mas o vinho acabara. E ela pede a ele. E é uma passagem muito interessante essa, porque depois Pedro questiona Jesus, mas mestre, o Senhor transformou a água em vinho. Temos que entender o vinho daquela época também. Mas Jesus lhe dá uma resposta maravilhosa. Quando ele diz, Pedro, você já teve a oportunidade de dar uma alegria a um amigo? Olha só, aí nos faz lembrar Francisco de Assis, né? Naquela passagem, quando ele, junto aos seus discípulos, estavam fazendo um jejum, e um dos freis que ali participava, no segundo dia, à noite, ele chorava, e Francisco ouviu, e Francisco foi perto dele, e perguntou o que estava acontecendo. E aquele rapaz lhe diz, eu estou com fome, eu não consigo parar de pensar num pedaço de frango. Aí eu fiquei pensando, se fosse eu, provavelmente eu ia dizer, mas como? Nós estamos em jejum, seja forte. E talvez desse, né? Um sermão. Não, Francisco não fez isso. Foi para a cozinha, levou esse amigo, preparou um frango, botou 2 pratos sobre a mesa e comeram juntos. Isso chama-se acolhimento. Quando temos um amigo, que beleza termos essas atitudes de acolhimento, levar alegria ao outro. Foi isso que Jesus fez nas bodas de Caná.
E os servos? Como é que nós entendemos os servos? Os servos, nós sabemos que os primeiros que foram, né, eram aqueles missionários, eram os profetas que vinham trazer os ensinamentos de Deus de várias maneiras, antes da chegada do Messias prometido. Antes mesmo, né? Mas como é que eles foram recebidos? Foram recebidos com muita indiferença. Outros, isso já vamos trazendo para os após a vinda de Jesus, muitos foram presos, foram mortos, porque traziam esse convite, traziam essa oportunidade de conhecermos os ensinamentos superiores de Deus. Sabemos que os primeiros convidados foi o povo hebreu. Por quê? Porque eles já tinham a noção de um Deus único. Eles já estavam preparados para entender os ensinamentos do Messias amado. Mas eles repeliram o mestre, eles não aceitaram. Então, o rei mandou convidar todos os outros. E até hoje nós estamos sendo convidados, né? E por que um banquete? Por que será que esse rei preparou um banquete? Porque participar da refeição tem um sentido de fraternidade. Sentar-se à mesa, e Jesus gostava muito de partilhar, de comungar o pão com seus discípulos. E até hoje, Jesus continua a nos convidar para este grande banquete. No nosso lar, hoje, o que nós tanto sentimos falta, devido a esse isolamento, necessário isolamento, mas nós não estamos tendo a oportunidade de comungar o pão, o alimento da nossa casa, naquele lanche simples, não importa a qualidade, aquele lanche simples, mas fraterno, quando podemos estar junto a algumas pessoas que nós tanto gostamos e fazemos um café, comemos, quem sabe um pedacinho de bolo, isso está fazendo muita falta. É para nós valorizarmos, porque às vezes não estávamos nem mais percebendo a beleza desses momentos. Mas nós sabemos que não basta sermos convidados. Estamos sendo convidados há muito tempo. E por que ainda não alcançamos esse estado melhor de alegria, de confiança, de plenitude? Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Nós vamos observar que quando o rei entra no salão, encontra aquele homem que não estava vestido de acordo. O que é essa veste nupcial? O que é isso? O que é essa pureza espiritual? Né? Uma veste bonita, branca, é a retidão de caráter. É quando nós já conseguimos ter uma postura de maior humildade, já podemos renunciar ao nosso ponto de vista para a tranquilidade, o bem-estar dos que nos cercam, termos amor ao próximo, né? Os ensinamentos de Jesus, o ensinamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, como precisamos amar a nós próprios, com todas as nossas imperfeições, mas precisamos nos amar. Precisamos superar as nossas dificuldades. Erramos, não vamos ficar no sentimento de culpa. Erramos, mas vamos fazer a reparação. Mas vamos em frente. É assim que se dá o processo evolutivo, nos acertos e nos erros. É assim que todos nós agimos. Nenhum de nós ainda é perfeito. Nós temos o exemplo da perfeição, que é Jesus. Mas nós estamos nesse processo. Então, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, acima de tudo.
que nossos pensamentos vão gerar o nosso modo de olhar as coisas, nosso modo de falar, nosso modo de agir, até que vamos encontrar esse estado de harmonização necessária. Então, nós temos que ter a veste nupcial para participarmos do banquete que estamos sendo convidados. Vamos lembrar de André Luiz um pouquinho? Eu gosto tanto da obra de André Luiz, porque ele nos relata as situações que temos no nosso dia a dia, que nós temos as nossas grandes dificuldades para serem vencidas. Lembremos-nos, né? O que aconteceu com André Luiz, depois que ele chegou no mundo espiritual, depois que ele passou aquele processo, que nós vamos puxar um pouquinho mais adiante, mas depois que ele já estava se recuperando, ele estava bem, estava conhecendo toda aquela colônia, e ele queria ajudar. Ele entendeu a necessidade do trabalho. E ele vai pedir ao ministro Clarencio, né? Ele pensa que vai lá à frente, que ele vai ser logo atendido, e Clarencio manda que ele espere. O salão estava cheio, ele senta lá no final, o ministro vai atendendo a um, a outro, até que chega o momento dele. Mas, para surpresa do André Luiz, o Clarencio chama uma senhora para conversar junto. E começa conversando com ela. E André Luiz observando. E ele pergunta para aquela senhora o que ela estava desejando. Ela disse: eu gostaria tanto de ajudar meus queridos que ainda encontram-se na Terra, encarnados. E o Clarencio lhe pergunta: e a senhora já conseguiu algum crédito para isso? O crédito vem pelo bônus horas, que não significa horas realmente trabalhadas, sim qualidade de horas trabalhadas. E ela diz: não, porque eu fui fazer parte de um determinado grupo, mas não gostei muito, fui para outro, não fiquei satisfeita com as pessoas e fui para outro. E ela começa a dar as desculpas por ela não ter conseguido fazer parte de um trabalho útil e bom. Aí o Clarencio diz para essa senhora: então, a senhora está precisando de um descanso. Vá para um determinado local, pense muito nas suas atitudes. Quando estiver preparada para o trabalho, a senhora conseguirá. Aí pergunta para o André Luiz: e você o que deseja? Aí André responde: qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Ele aprendeu a lição rápido, né? Então, ele que fora aqui na Terra um médico respeitado, conceituado, mas que vivera para os interesses ainda materiais. Ele não era um homem ruim, não era um homem do mal. Ele apenas ainda vivia para os interesses materiais. E aí ele diz: não, qualquer trabalho. E ele vai ser o quê? Vai ser ajudante nas câmeras de retificação. Vai ser, poderíamos usar assim um termo, auxiliar de enfermagem. Então, ele não tinha, naquele momento, o direito da veste do médico. Ele não estava preparado para isso, no mundo espiritual. Mas ele aceitou. E olha que interessante, como é que se forma, como é que se criam laços de fraternidade? Ele vai trabalhar com Narcisa, não é isso? Aquela enfermeira, aquela pessoa maravilhosa que já tinha muitos e muitos anos de trabalho no bem. E cria com ela laços de real fraternidade. E posteriormente, quando ele tem o direito de retornar ao lar terreno, e que ele se depara com aquela situação da esposa já no segundo casamento, não tinha mais porta-retrato com as fotos dele, os filhos pouco lembravam dele, não existia o que ele tanto esperava. E quando ele vê que a esposa está cuidando do segundo marido,
que está doente, ele se revolta de tal maneira que ele vai para aquela região de tumulto que ele já havia habitado, porque são as nossas trevas interiores que se exteriorizam. O umbral nada mais é do que nossas trevas interiores. Por isso que o reino dos céus, ele está dentro de nós, quando nós temos a paz, quando nós temos o amor, pelo menos tentando aprender o amor em nossas vidas, né? E se ele não tivesse aceitado aquele trabalho, quem estaria ajudando ele naquele momento? Porque Narcisa vai lá e Narcisa cuida dele naquele momento tão delicado. Como que nós reagiríamos? Como é que nós passaríamos por essa situação? E é no capítulo 1 do Nosso Lar que o André Luiz conta, quando eu disse, né, que ele vivera para os interesses materiais. A narrativa é dele, no capítulo 1 mesmo. Então, a túnica nupcial é o símbolo da pureza espiritual, é o nosso perispírito, que revela a nossa maior ou menor evolução. Podemos lembrar da passagem de Jesus no Tabor, está em Marcos, no capítulo 9, quando Jesus chama aqueles 3 apóstolos, né? João, Pedro e Tiago, e pede que eles fiquem orando. Mas eles adormecem. E quando eles acordam, eles veem, né? Jesus, Moisés e Elias. E Jesus está com uma túnica que eles descrevem tão branca, branca como a neve. Olha que beleza isso, né? Nós também. Nós precisamos construir a nossa veste nupcial. Ela está sendo construída lentamente. Hoje, com certeza, já estamos um pouquinho melhores do que alguns anos atrás. Vidas passadas também, outras reencarnações. Hoje nós temos um modelo, hoje nós temos a doutrina espírita, que nos traz os ensinamentos de Jesus em sua pureza. Os princípios doutrinários são maravilhosos. Precisamos estudar essa nossa doutrina, precisamos amá-la, instruí-vos, foi o que Kardec nos disse, e amai-vos. Precisamos nos amar e precisamos adquirir conhecimentos tão bons, isso é tão bom para nós todos. Quando, no final da parábola, às vezes, muitas pessoas ficam assustadas, até apavoradas, quando aquele homem tem os seus pés e mãos atados e lançado para fora, para as trevas. Por quê? Tem as mãos e os pés atados. Para que isso? Deus é amor, então ele não está castigando. O que é isso? É porque nós precisamos alinhar nossos corações com as leis divinas. E às vezes estamos num caminho equivocado. Se nós não formos detidos, se nós não formos, quer dizer, desativados, é desativar a nossa movimentação para as coisas equivocadas, nós cada vez estaremos em situação pior. E nós temos que buscar a harmonização com as leis divinas. Então, às vezes, se faz necessário nós sermos atados, sim. Mas temos que ter a certeza, ninguém haverá exclusão permanente. O homem foi lançado para as trevas. Sim, mas na hora que ele desejar a sua própria renovação, quando nós quisermos a nossa própria renovação, quando nós empreendermos nosso esforço, a nossa vontade, nosso livre-arbítrio, quando estivermos em condições de realmente fazermos melhores escolhas, as oportunidades para as nossas reparações se farão. Sempre, sempre. Lembremos-nos, recordando André Luiz,
que naquele período que ele passou mais ou menos 8 anos ali naquela região umbralina, quando ele fez a prece sincera, com seus melhores sentimentos, quer dizer, quando ele permitiu que uma luz interior fosse acesa, essa luz se refletiu no seu mundo exterior. E ele viu o ministro Clarencio. Será que a mãe de André Luiz, que era um espírito tão mais evoluído, será que ela não estava tentando ajudar o seu filho amado? Claro que sim. Ela tentava, mas ele que não entrava em sintonia. Uma vez eu estava pensando, eu vou dividir com vocês, né? É tão bom a gente poder dividir, né? Eu disse, meu Deus, que eu aprenda a orar. Porque oração não é quantidade de palavras. Oração é sentimentos. É o sentimento de união com o alto. Porque na hora da dor é muito difícil nós orarmos. Quando estamos com raiva, aborrecidos, chateados, tenta orar. Mas temos que aprender. Até para mudar essa sintonia, né? Até para mais rapidamente conseguirmos entrar numa sintonia superior. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, todos nós estamos sendo chamados constantemente. Através de um livro, às vezes ganhamos um livro bom, convite para assistir uma palestra, convite para conhecer uma obra, convite para visitar um doente, convite para participar, quem sabe, de um seminário, receber um passe. Todos nós estamos sendo chamados constantemente. É só analisarmos a nossa própria vida. Nós que já estamos na doutrina, como que viemos? Como chegamos? Como que nós chegamos? Cada um sabe, né? Mas são poucos os escolhidos, porque poucos aceitam. Mas, felizmente, temos grandes exemplos, né? Gandhi, Buda, Kardec. Que ser fabuloso, né? Acolheram o convite, aceitaram o chamado e foram escolhidos. E o Espiritismo? Como é que o Espiritismo hoje está nos chamando? O Espiritismo, que nós sabemos que é a terceira grande revelação. E ela continua. A doutrina nos convida constantemente para esse grande banquete nupcial. Infelizmente, nem sempre, da maneira mais suave, da maneira mais branda, nós aceitamos o convite. Por isso que se diz tanto, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E às vezes é assim, a pessoa começa a ouvir algumas vozes, vê vultos, sente a presença de entidades espirituais não tão amigas, tem sonhos tumultuados. Esses chamamentos são os externos. É a parte da fenomenologia espírita. Importante, muito importante, mas o chamamento maior é para a nossa transformação moral. Nós precisamos desenvolver que, pela misericórdia divina, temos, como já foi dito aqui, essas potencialidades. Aprendermos com os ensinamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. Jesus chegou a nos pedir, a nos ensinar para amar os nossos inimigos. Esse é um caminho. Essa é a necessidade. Porque, como Kardec tão bem colocou, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, não só a caridade material, que é importante, é necessária. Alguém está precisando de uma medicação, se nós pudermos ajudar, é uma questão moral, ética. Precisamos, sim. Aquele que está sem alimento. Mas essa ajuda, essa caridade, é a mais fácil. Nós estamos aqui falando da caridade moral.
termos um pouco mais de tolerância, de paciência, de aceitação, principalmente dentro da nossa própria família. Aqueles com os quais nós estamos ligados para criarmos laços de fraternidade, corrigir nossos equívocos, nossos erros, ajudar aquele que é um pouco mais difícil, mas que com certeza nós contribuímos para isso. E às vezes o mais difícil somos nós próprios. E temos dificuldade de entender isso. Esse é o chamamento deste momento. Porque nós sabemos que o nosso mundo, o nosso planeta, está em fase de renovação. De planeta de provas e expiações, passaremos para um planeta de regeneração. Mas isso depende de cada um de nós, das nossas escolhas. Peçamos a Jesus que nos ampare, esse mestre amado de nossas vidas, que possamos ter muito cuidado com o que estamos pensando, que pensamento é vida. Que possamos nos unir, amigos queridos, em nome de Jesus, vibrando e orando, pedindo ajuda dessa equipe bendita de benfeitores amigos, para contribuirmos, de alguma maneira, aliviando os grandes sofrimentos do momento. Muita paz a todos. Muito obrigada. Obrigada, Norma, por suas palavras. E vamos agora, meus amigos, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, a oportunidade desse encontro que nos faz tão bem, nos mostrando a importância de estarmos sempre com nossa sintonia elevada. Que prestemos atenção, Pai, aos vossos sinais de chamamento. Que nossas escolhas sejam sempre amparadas pela espiritualidade benevolente e que tenhamos paz, equilíbrio e força para superarmos todos os obstáculos. Pedimos perdão pelos nossos erros e por nossas fraquezas. E te pedimos, Pai, que esteja sempre conosco, hoje, agora e para todo sempre. Graças a Deus.